Eu ainda consigo ouvir o silêncio que caiu sobre aquele quintal quando a imagem apareceu na tela. 50 pessoas pararam ao mesmo tempo. Copos parados no ar, garfos pousados, conversas cortadas no meio. E Patrícia, minha cunhada, que 2 minutos antes estava de pé na frente de todo mundo me acusando de traição com aquela voz carregada de certeza, ficou olhando para a televisão com a boca levemente aberta, como se o chão tivesse sumido sob os pés dela. Eu sorri. Não foi um sorriso de vingança. Foi o sorriso de quem esperou o momento certo e sabia, com absoluta certeza, que ele havia chegado. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora vamos começar. Meu nome é Rose. Tenho 38 anos. Moro no Itaim Bibi, em São Paulo, e sou casada com Fábio há 9 anos. A maioria das pessoas que me conhece diria que sou reservada. Algumas diriam fria. Nenhuma das duas está completamente errada. Eu observo antes de falar. Eu penso antes de agir. Aprendi cedo que o barulho chama a atenção, mas a observação resolve problemas. Fábio sempre entendeu isso em mim, ou pelo menos eu achei que entendia. A família dele é o tipo de família que parece unida de fora, e por dentro tem suas camadas. Dona Nilza, a sogra, nunca foi difícil comigo diretamente, mas Patrícia, irmã de Fábio, era outra história. Patrícia tinha 41 anos, trabalhava com vendas, e carregava uma arrogância tão natural que provavelmente ela mesma não percebia mais. Para ela, tudo era uma competição. Quem tinha o apartamento maior, quem viajou para onde, quem foi convidado para qual evento. E eu, que nunca disputei nada com ela, era exatamente o tipo de pessoa que a irritava porque não dava a ela a satisfação de ganhar. Nos 9 anos que me casei com Fábio, Patrícia nunca me xingou abertamente. Nunca gritou, nunca fez uma cena. Ela humilhava com elegância. Um comentário aqui, uma pergunta indireta ali, um sorriso no canto da boca que só eu via porque só eu prestava atenção. Era o tipo de hostilidade que não deixa a marca visível, mas dói igual. O churrasco de setembro na casa da Dona Nilza era o evento anual da família. Grande, barulhento, com aquela mistura de parentes que se veem uma vez por ano e acham que são íntimos. O quintal era amplo, com uma televisão externa que o marido de Patrícia tinha instalado 2 anos antes para ver futebol. Árvores fazendo sombra, churrasqueira acesa desde cedo, mesas cobertas com toalha de plástico vermelho e aquele cheiro de carne na brasa que gruda na roupa. Eu cheguei com Fábio por volta do meio-dia. Cumprimentei todo mundo. Peguei um suco, fui conversar com as primas mais novas que sempre foram simpáticas comigo. O clima estava normal. Patrícia estava animada, mais do que o habitual, e isso eu registrei. Quando Patrícia está animada demais, alguma coisa está acontecendo. 9 anos me ensinaram isso. Antes de eu contar o que veio depois, precisa entender uma coisa sobre mim. Eu não reajo por emoção. Nunca fui assim. Quando algo me atinge, o primeiro movimento que faço é interno. Observo, catalogo, entendo. A reação vem depois, quando eu já sei exatamente o que estou fazendo e por quê. Faltavam uns 40 minutos para servir a carne quando Patrícia levantou a voz. Não foi um grito. Foi aquele tom de quem quer ser ouvido sem parecer que está querendo ser ouvido. Calculado. Ela estava de pé perto da churrasqueira, taça na mão, e as conversas ao redor foram naturalmente diminuindo porque tem algo no jeito que certas pessoas falam que puxa a atenção do ambiente inteiro. Gente! Ela disse, e a palavra saiu com um peso específico que me fez virar a cabeça. Acho que a gente precisa conversar sobre uma coisa importante antes que a situação piore. Eu entrei na sala de estar 20 segundos depois de ter ouvido isso porque tinha ido buscar água. Quando apareci, Patrícia já estava no centro da atenção. 50 pares de olhos alternando entre ela e eu. E eu soube, antes de ela abrir a boca de novo, o que estava prestes a acontecer. Ela me olhou direto. Rose. A voz estava firme, carregada daquela falsa preocupação de quem sabe exatamente o que está fazendo. Acho que o Fábio merece saber. Fábio estava do meu lado. Eu senti o corpo dele tensionar. Patrícia continuou. Disse que tinha visto prints de conversas no meu celular. Mensagens com um homem. Marcações de horário. Emojis que ela interpretava de um jeito muito específico. Disse o nome, Felipe, um colega do meu trabalho, que eu trocava mensagens profissionais com frequência. Ela foi descrevendo com detalhes o suficiente para parecer real. O tipo de detalhe que convence quem não sabe o contexto, mas soa errado para quem viveu aquelas conversas.
O quintal ficou quieto do jeito que fica quando as pessoas estão ouvindo com muita atenção, mas fingem que não. Eu senti o olhar de Dona Nilza, das primas, do cunhado, de gente que eu cumprimentei 2 horas antes e que agora estava me avaliando de um ângulo completamente diferente. Fábio não falou. Ficou olhando para a irmã com uma expressão que eu não conseguia ler completamente. Patrícia terminou com a frase que ela guardou para o final, com aquele timing de quem ensaiou. Só achei que a família precisava saber, porque família se fala a verdade. O silêncio durou 3 segundos. Então eu falei: "Você tem certeza do que está dizendo?" Minha voz saiu calma. Não fria, não trêmula. Calma do jeito que fica quando você não está com medo do que vai acontecer a seguir. Ela ergueu levemente o queixo. "Tenho." Eu sorri. Só um pouco. E vi no rosto dela, por uma fração de segundo, algo que ela não esperava ver. Confusão. Porque quando alguém é acusado publicamente de traição, a reação esperada não é um sorriso. "Tudo bem," eu disse. E fui pegar meu copo de suco. Não chorei. Não me defendi. Não explodi. Fui buscar o copo de suco e voltei a conversar com a prima mais nova como se nada tivesse acontecido. Enquanto ouvia, sem demonstrar que ouvia, o burburinho que foi se espalhando pelo quintal nos minutos seguintes. Aquela noite, quando voltei para casa com Fábio, ele me perguntou o que era aquilo tudo. Eu disse a ele a verdade. As conversas com Felipe eram de trabalho. Tinha tudo documentado. E eu ia mostrar quando fosse a hora certa. Fábio me conhece o suficiente para saber que quando eu digo isso, é porque tenho razão. Ele ficou quieto. Não da forma ruim, do jeito de quem está processando. Os dias seguintes foram estranhos. Eu ia trabalhar, voltava, cozinhava, dormia. A rotina intacta por fora. Por dentro, eu estava trabalhando. Porque eu conhecia a Patrícia há 9 anos. E nos últimos 3 meses, algo no comportamento dela tinha mudado de um jeito sutil que eu registrei sem nomear na época. Ela aparecia em conversas onde não tinha motivo de aparecer. Fazia perguntas sobre minha rotina de um jeito indireto, casual demais para ser casual. Mexia no celular com uma ansiedade que não combinava com a situação. Comecei a revirar a memória da mesma forma que reviro um contrato quando algo não fecha. Com frieza, com paciência, linha por linha. E então puxei o fio. As conversas que Patrícia citou eram reais, mas recortadas. Ela pegou mensagens profissionais entre mim e Felipe, tirou o contexto, cortou partes, remontou de um jeito que parecia outra coisa. Para fazer isso, ela precisou ter acesso às minhas conversas originais. E o único jeito de ter tido esse acesso era através de alguém que tinha proximidade suficiente para ver meu celular em algum momento. Foi quando lembrei do domingo 2 meses antes em que Patrícia veio almoçar em casa com Fábio. Eu saí por 40 minutos para resolver uma coisa na farmácia. Deixei o celular em cima da mesa da cozinha. Quando voltei, Patrícia estava exatamente na cozinha, de costas para mim. Não era prova, mas era o início de um caminho. Fui falar com a assistente jurídica do meu trabalho, que é amiga minha há anos, e pedi que ela me ajudasse a recuperar os logs de acesso do meu celular num período específico. Com o suporte técnico da empresa e o meu código de desbloqueio, conseguimos identificar uma janela de sessão ativa naquele domingo que não era minha. Alguém tinha acessado o aparelho por 11 minutos enquanto eu não estava. Depois disso, a parte mais simples. Recuperei todas as mensagens originais com Felipe. Os e-mails corporativos, as pautas de reunião, os áudios de alinhamento de projeto. Montei uma pasta com cada conversa completa, com data, hora e contexto. Do lado, coloquei os prints que Patrícia havia usado e mostrado durante o churrasco, reconstruídos a partir do que ela descreveu diante de todos. A diferença entre os dois era gritante. Não fui à polícia ainda. Não contei para Fábio o que tinha encontrado. Guardei. E esperei o próximo almoço de família. Dona Nilza tinha o hábito de organizar um almoço menor algumas semanas depois do churrasco grande, só com os mais próximos. Fábio, Patrícia, o marido dela, eu. Confirmei presença sem hesitar. Na véspera, passei tudo no computador e transferi para o celular. Testei a conexão com a televisão da sala de Dona Nilza, que eu conhecia bem e sabia que tinha entrada HDMI. Coloquei o cabo na bolsa. Dormi bem. No almoço, chegamos por volta do meio-dia. Eu estava tranquila. Patrícia estava diferente. Menos animada, mais cuidadosa, aquela energia de quem está esperando para ver o que vai acontecer. Ela devia estar se perguntando por que eu não tinha respondido o que aconteceu no churrasco. Por que eu não tinha chorado, não tinha brigado, não tinha feito nada. Quando não se conhece bem uma pessoa,
O silêncio dela parece fraqueza. O almoço foi servido. Conversa sobre o tempo, sobre um parente que tinha viajado, sobre a reforma que Dona Nilza queria fazer na cozinha. Tudo normal. Patrícia contribuía para a conversa com aquela leveza de quem acha que a situação está resolvida no jeito que ela queria. Foi durante a sobremesa que Dona Nilza abriu o assunto. Eu soube que ela ia fazer isso. Dona Nilza não aguenta a tensão não resolvida. Meninas, ela disse com aquele tom de quem quer parecer neutro. Acho que a gente devia conversar sobre o que aconteceu no churrasco. Sem briga, com calma. Patrícia se ajeitou na cadeira. Fábio olhou para mim. Eu coloquei o guardanapo sobre a mesa com cuidado. Eu prefiro mostrar. Abri a bolsa. Peguei o cabo HDMI. Me levantei e fui até a televisão da sala, que estava ligada no canto. Conectei o celular. A tela espelhou imediatamente. Patrícia ficou completamente imóvel. O que apareceu na televisão não era dramático na forma. Era só texto. Conversas. Mas o efeito foi imediato porque todo mundo na sala conseguiu ler. Do lado esquerdo da tela, as conversas completas com Felipe. Data, hora, assunto, contexto, reunião de planejamento, revisão de orçamento, e-mails com cópia para 3 outros colegas, áudios de alinhamento com pauta descrita logo abaixo. Do lado direito, os prints que Patrícia havia descrito no churrasco, reconstruídos. Os mesmos trechos, mas agora com o entorno visível que ela havia cortado. Não precisei falar nada por quase 1 minuto. O marido de Patrícia, que estava sentado ao lado dela, leu tudo devagar. Depois olhou para a esposa. A expressão dele era difícil de nomear. Não era raiva. Era uma espécie de reconhecimento doloroso. Dona Nilza ficou olhando para a tela sem piscar. Fábio tinha o queixo tenso. Patrícia tentou primeiro. A voz saiu mais alta do que ela queria. Isso não prova nada. Qualquer um pode montar uma coisa dessas. Passei para a próxima tela. Os logs de acesso do celular. A sessão de 11 minutos no domingo do almoço. O horário exato em que eu estava na farmácia. O silêncio que cobriu aquela sala era diferente do silêncio do churrasco. Aquele tinha sido de choque, de espetáculo. Este era de vergonha. O tipo de silêncio que as pessoas carregam para casa e ficam pensando nele enquanto tentam dormir. Patrícia abriu a boca. Fechou. Dona Nilza falou primeiro, a voz pequena. Patrícia. Ela não respondeu. O marido dela pousou o garfo no prato com um som que foi alto demais porque todo o resto estava quieto. Se levantou sem dizer nada e foi para a varanda. Fábio olhou para a irmã por um tempo que pareceu longo. Então falou com uma calma que eu não esperava. Você foi até a casa dela e pegou o celular dela. Não era uma pergunta. Patrícia finalmente falou, mas a voz tinha saído errada, pequena demais para o ambiente. Eu estava tentando proteger você. De quê? Fábio se inclinou levemente para a frente. De uma conversa de trabalho? Ela não respondeu. Desliguei a televisão. Guardei o cabo na bolsa. Me sentei de volta à mesa com a mesma calma com que tinha me levantado. Eu terminei, disse. E era verdade. Eu havia terminado. Os meses que vieram depois foram precisos da mesma forma que a revelação havia sido. Não houve grande drama, não houve expulsão pública, não houve ultimato. Deixei que cada pessoa da família escolhesse o que fazer com o que havia visto. O marido de Patrícia, descobri depois, já carregava dúvidas sobre outros episódios. O almoço foi o ponto que faltava para ele pedir que eles fossem a uma terapia de casal. Não sei o que aconteceu depois disso. Não perguntei. Não era minha história para acompanhar. Dona Nilza me ligou 3 dias depois. A voz estava diferente, menor. Disse que sentia muito. Que não sabia o quanto aquilo tinha chegado longe. Eu agradeci e disse que estava bem, porque estava. Patrícia não me ligou, não mandou mensagem. Parou de aparecer nos eventos familiares menores por alguns meses. Quando voltou a aparecer, ficava do outro lado da sala e não me procurava. Eu não a procurei também. Não por raiva, por indiferença que é muito mais honesta. Fábio ficou quieto por dias. Não com frieza, com aquele silêncio de quem está reorganizando alguma coisa internamente. Certa noite, ele me perguntou por que eu não tinha contado para ele o que estava juntando antes de mostrar no almoço. Pensei antes de responder. Porque se eu contasse antes de ter tudo, você ia querer intervir. E eu não precisava de intervenção. Precisava do momento certo. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois falou baixo. Você assustou. Eu sei. Não no mau sentido.
Ficamos em silêncio. Era um silêncio bom, daquele tipo raro que não precisa ser preenchido. O que mudou depois não foi dramático o suficiente para uma manchete, mas foi real o suficiente para importar. Fábio passou a me perguntar mais sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu fazia durante a semana, sobre os projetos. Não porque ele descobriu que eu era importante, mas porque percebeu que havia deixado de prestar atenção em coisas que mereciam atenção. Eu continuei sendo a mesma pessoa, reservada, observadora, do jeito que sempre fui. A diferença é que agora, quando alguém confunde isso com fraqueza, eu não sinto mais necessidade de esclarecer. Aprendi que a clareza chega no momento certo, para quem precisa ver. Num sábado de outubro, poucas semanas depois de tudo, acordei antes de Fábio. Fui até a varanda do apartamento com um café. O Itaim ainda estava silencioso naquela hora. Carros passando devagar lá embaixo, céu começando a clarear. Fiquei pensando em Patrícia. Não com raiva. Com algo mais parecido com entendimento. Ela passou anos me vendo como uma ameaça que eu nunca tinha tentado ser. E nessa história toda que ela construiu na cabeça dela sobre mim, ela acabou se tornando exatamente o que ela achava que eu era. Alguém capaz de agir às escondidas para machucar outra pessoa. As pessoas que mentem sobre os outros revelam, sem querer, a verdade sobre si mesmas. Fiquei na varanda até o café terminar. Depois voltei para dentro, silenciosa, sem pressa. Algumas batalhas não precisam de barulho para ser vencidas. Precisam de paciência, de prova e do momento exato em que a verdade fala mais alto do que qualquer acusação.